Olá! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que tem os trabalhos doutrinários sempre acontecendo às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos aqui nesse formato no canal, e de forma presencial também na nossa casa, sempre às quartas-feiras, das 19 às 20 horas. Então, quem estiver passando por perto e quiser conhecer a casa, será muito bem-vindo. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o livro dos Espíritos, estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 9, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Capítulo 9, livro 2º. Já passamos nesse capítulo 9 pelo item que trata da penetração de nossos pensamentos pelos espíritos, e agora nós estamos no item que Kardec vai perguntar sobre influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E hoje nós vamos dar prosseguimento com a pergunta número 465, em que Kardec vai dizer: com que intenção os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? O que é que eles querem com isso? Esses espíritos que ainda estão nessa condição, que, diga-se de passagem, nós também estamos. Qual a intenção dele de nos induzirem ao mal? Resposta dos espíritos: para fazê-los sofrer como eles. Eu não disse, mas vou lembrar aqui, a tradução que eu leio é de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda. Vocês seguem aí de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, a intenção desses espíritos, quando estão ali, nos induzindo a fazer escolhas equivocadas, escolhas que não vão fazer bem ao nosso processo, ao nosso aprendizado, é para que a gente sofra, caia em sofrimento, assim como eles estão sofrendo. E nessa ignorância, presos nesse sofrimento, eles querem que a gente também sinta o mesmo. Continuando, Kardec vai dizer, porque essa pergunta 465, ela tem um desdobramento, 465A. Kardec complementa a pergunta e ele vai dizer: isso diminui os seus sofrimentos? Ou seja, fazendo isso, nos induzindo a fazer escolhas equivocadas, agir de forma que não seja legal, nos induzindo ao mal, vai diminuir o sofrimento deles? Kardec complementa. Resposta dos espíritos: não. Eles os fazem por inveja dos seres mais felizes. Então, aquilo assim, já que eu não estou bem, eu não quero que o outro fique bem, não. Então, quem está bem, eu quero que fique igual a mim. Espíritos que somos, gente. Já viram isso aqui? Não, isso não é coisa de obsessor. Isso é coisa de pessoas da natureza humana, ainda ignorante e equivocada. Isso existe aqui na dimensão material. Pessoas que se incomodam
com a felicidade, com o bem-estar do outro, quando o outro está bem. E quando ele vê que ele não se encontra naquela situação, ele quer fazer de tudo para que aquela pessoa também não fique bem. Porque já que eu não tô, para mim não tá bem, as coisas não estão boas e para mim não tá dando certo, eu não quero que dê certo para o outro também. É espíritos que somos, só muda a dimensão. Estamos aqui encarnados ou na dimensão espiritual. Mas é exatamente isso. É a dificuldade que a pessoa tem em lidar com seus próprios conteúdos, com as suas questões internas, com seu mundo interno em desequilíbrio, que não consegue organizar sua vida, não consegue ir na direção de atuar, de fazer escolhas que sejam boas para si, que deem resultado positivo, que faça com que elas alcancem o que elas desejam. Quando elas não conseguem isso, elas começam a querer sabotar para que aqueles que estão dando conta, estão indo bem, passem a ficar na mesma situação sua. Ou seja, já que eu não estou bem, eu estou sofrendo, eu quero que todo mundo fique igual, né? O fazem por inveja daqueles que estão mais felizes, que estão numa situação diferente da sua. E Kardec complementa mais ainda com a pergunta 465B. Lembrando que a 465 é com a intenção que eles têm de nos induzir ao mal. A 465A é se isso vai fazer diminuir o sofrimento deles. E na 465B ele vai dizer, então, qual é a natureza desses sofrimentos que eles querem fazer-nos provar? Qual é a natureza do sofrimento? Que eles querem que a gente também passe, porque eles estão sofrendo desse mal, desse tipo de sofrimento. Então, que tipo de sofrimento é? Qual é a natureza deles? Resposta dos espíritos: os que resultam de uma ordem inferior e o distanciamento de Deus. Então, tudo aquilo que nos afastam do que é bom, do que é ético, do que é correto, do que nos faz feliz, mas faz o outro também feliz, faz a coletividade em que a gente está inserida também ficar bem, ficar feliz. Tudo que distancia vai na direção contrária a isso, é que eles vão querer que a gente faça. Porque com esse comportamento, nós nos distanciamos do divino, do Criador. Porque quando diminuímos a nossa ignorância, quando ampliamos a nossa consciência, nos aproximamos do divino. Quando vamos numa direção contrária, que a ignorância nos permite fazer escolhas equivocadas, escolhas que prejudicam primeiramente a nós mesmos, mas também prejudicam o outro, a coletividade onde a gente está inserido, a nossa falta de respeito à natureza, às pessoas. Isso nos distancia do divino, porque o que nos aproxima do divino, do Criador, é a nossa ampliação de consciência e a nossa capacidade cada vez mais de amar. E quando a gente faz um movimento contrário, a gente se distancia dele, a gente fica mais distante. Então, a intenção é essa. É que a gente sofra como eles, mas esse tipo de experiência de ignorar o que é melhor para si mesmo e para o outro, consequentemente, nos distancia do divino, do Criador. E vamos à pergunta número 466. Lembrando que nós estamos no item influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Então, a influência é deles. Mas, e quando a ação é praticada, de quem é a responsabilidade? É isso que esse item quer nos levar a refletir. Então, vamos lá, pergunta 466. Kardec vai dizer, então por que Deus permite que os espíritos nos induzam ao mal? Então, por que ele deixa que isso aconteça? Por que ele deixa que esses espíritos, essas pessoas, espíritos são pessoas, eu sou um espírito que estou na dimensão
material, encarnada como personagem, quem está na dimensão espiritual é um espírito também, é uma pessoa também que está em outro lugar, em outra dimensão. Então, por que Deus permite que essas pessoas, que esses espíritos nos induzam ao mal? Não seria tão mais fácil se ele não permitisse? Aí pronto, a gente ficava aqui quietinho e não tinha ninguém para estar nos incitando a fazer. Por que ele permite? A pergunta é de Kardec. Agora vamos ver o que é que os espíritos responderam. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a provar a fé e a constância dos homens no bem. Então, eles são instrumentos para que nós possamos provar que nós realmente estamos querendo trilhar o bom caminho e fazer boas escolhas. Continuando, como espírito, a sua pessoa deve progredir na ciência do infinito. E é para tanto que passa pelas provas do mal para chegar ao bem. Ou seja, somos submetidos a experiências, a situações desafiadoras para ver como nós damos já conta dessas experiências. Para que através dela nós possamos fazer boas escolhas e possamos ir na direção daquilo do que é o bem, do que é bom, do que é belo. Continuando, nossa missão é colocá-lo no bom caminho. Quando as más influências o atingem, é porque foram atraídas pelo seu desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm associar-se no mal, quando há evidente vontade de cometê-lo. Só podem ajudá-lo nisto, tão somente quando houver o desejo de o praticar. Se está inclinado ao assassínio, terá uma nuvem de espíritos que o manterão nesse pensamento, mas também terá outros que tratarão de influenciá-lo para o bem, o que faz com que se restabeleça o equilíbrio da balança e o faça senhor de si mesmo. Ou seja, pode haver a influência que houver, porque a influência não vai ser apenas numa direção. Assim como vão ter aquelas pessoas que vão estar dizendo, faça isso mesmo, acabe com isso, resolva, você é mais forte. Vai ter aquele que diz assim, pense bem se isso é o melhor para você. Não é assim que acontece com a gente? Sempre vem alguém, sempre vem uma situação para dizer assim, será? Então a escolha é sempre nossa. Então, os espíritos dizem, sempre vão ter aquelas pessoas, a nossa missão é colocá-lo no bom caminho. Então, sempre haverá aqueles que querem nos auxiliar, nos inspirar para o que é bom, para o que é melhor para nós. Mas nós vamos escutar aquilo que ecoa com o nosso mundo interno, com o nosso desejo. Por quê? Porque os espíritos inferiores vêm associar-se no mal quando há evidente vontade de cometê-lo. Então tem naquele em que eles se aproximam, daqueles que eles se aproximam, já esse desejo lá dentro de fazer algo, de praticar. Então, se ele está inclinado a algo que não é bom, vai ter um monte para reforçar. Mas terá outros também que vão chamá-lo a atenção. Porque tem a balança, o equilíbrio. E a escolha vai ficar na minha mão. Sou eu que no final vou escolher. E não vou poder dizer que foi porque tinha um monte de espírito me influenciando. E era tanta agonia que eu acabei fazendo mesmo, decidindo. Por isso que não era bom. E os que estavam do lado de cá, o desenho animado, o anjinho e o diabinho. E o anjinho que estava do lado de cá, calma, Sandra.
Pense se isso é melhor mesmo para você. Será que esse é um caminho que vai ser bom para você? Quem vai dar a escolha de quem vai escutar mais e qual a decisão? Somos sempre nós mesmos, o nosso mundo interno que vai dizer, porque eles são atraídos pelo desejo do mal. Então, se eles se aproximam, é porque tem algo dentro de mim ainda que vibra nessa mesma frequência, que vibra ainda nessa intenção, e que o divino permite que ele se aproxime como um instrumento para me mostrar isso que existe ainda dentro de mim, para que eu possa ter força de dizer: peraí, Sandra Naira, respira, calma lá, que não é assim que você quer mais. Você quer fazer diferente. Porque tem a balança de quem vem para que eu caia, mas também daquele que quer que eu me levante, que eu caminhe, que eu faça melhor. A escolha vai ser sempre nossa. Mas essa pergunta, após essa resposta dos espíritos, Kardec deixa um comentário. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho a seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias, diabinho e anjo, que exercem sobre nós. Então, a escolha e a liberdade de ceder ou não é sempre nossa. Por isso que o divino permite, porque ele deixa a nossa consciência, que é onde está escrita a sua lei, onde está escrita a lei de Deus na consciência. E nós temos que dialogar com essa consciência, se identificando com as leis do divino, do Criador, e assumir a responsabilidade da nossa escolha. E a partir daí, arcar com as consequências dela. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós exercemos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher o que quisermos. Mas teremos que conviver com o resultado dessas escolhas. Ok, meus amores? E eu espero que a reflexão nossa sobre essas respostas que os espíritos nos dão, nos auxiliem nessa nossa experiência atual, com esse personagem atual que nós estamos atuando, nós possamos refletir muito, pensar sobre isso, sobre a nossa responsabilidade, que no final não importa a interferência, a influência, a decisão cabe a mim e a minha consciência, para que nós possamos fazer melhores escolhas. Ok, meus amores? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, divino amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo, amores, no coração de todos. E aguardo vocês aqui, viu? Na próxima quarta. Até a semana que vem.